Bom dia a todos, então. Dando continuidade às nossas reuniões de quarta-feira, hoje eu separei um artigo publicado no JACP, que foi enviado em setembro para a revista, com aprovação no mesmo mês, e publicado agora no final de outubro na versão online. O artigo se trata de um trabalho realizado em pacientes que fizeram procedimentos de ablação no ventrículo esquerdo, e se trata do estudo da segurança e eficácia do DOAC versus a aspirina na redução de eventos tromboembólicos após a ablação. A gente sabe que o AVC periprocedimento é uma complicação devastadora, que acomete até 1,8% dos pacientes que são submetidos à ablação das câmaras esquerdas, e apesar do risco intraprocedimento ser bastante reduzido pela administração da heparina, a evolução pós-operatória ela ainda permanece incerta, sendo a prescrição da aspirina no pós-ablação ou o próprio anticoagulante no cenário do empirismo, né? A gente sabe que os fatores de risco dessa técnica de ablação da esquerda, ela vem muito pelo tipo de abordagem, em que as aplicações de energia no lado esquerdo do coração, elas têm a característica de realizar essas lesões, como demonstrado nessas duas perspectivas diferentes, em que a aplicação da radiofrequência faz uma lesão central necrótica e hemorrágica, em que se tem adesivamento plaquetário, circundado por uma área de palidez e inflamação muito ávida para aglomeração de trombos, né, e formação de eventos tromboembólicos. A gente tem também o fato de a manipulação dos catéteres em níveis não adequados de anticoagulação poder causar trombos que se alojam no interior das câmaras esquerdas. A gente tem a carbonização da ponta do catéter, que pode acontecer naqueles momentos em que a impedância modifica subitamente, em que pode haver um aglomerado de plaquetas e sangue que coagulam na ponta do catéter e se forma um trombo que pode ficar alojado no interior das câmaras. O baixo fluxo de sangue, que evita essa lavagem pela baixa fração de ejeção, o atordoamento após um evento de arritmia sustentado, ou o próprio baixo fluxo durante o episódio de taquicardia ventricular. Essas duas imagens eu extraí do livro do Wang de ablação, que ele ilustra bem aqui o tipo de lesão que acontece após uma ablação dentro do ventrículo esquerdo, e a gente tem uma noção nessa outra imagem aqui da profundidade que ela pode acometer. Então, toda essa região aqui dessa superfície pode haver adesivamento plaquetário com formação de um coágulo. A literatura é insuficiente, né, no contexto anticoagulação versus antiagregação. A maioria das concepções que a gente tem, elas partem ainda de extrapolações dos estudos em pós-ablação de fibrilação atrial. Aqui a gente tem um exemplo do como essa situação ela nos preocupa em um paciente que fez uma ablação extensa na taquicardia ventricular esquerda, evoluiu no pós-operatório assintomático e acabou por um motivo realizando uma ressonância magnética de crânio e teve esse achado incidental de um evento isquêmico crônico já aqui, com uma pequena área de gliose, né? Taxado como um AVC silencioso, esse paciente, muito provavelmente correlacionado com o evento de ablação. Essas outras áreas em branco aqui, que vocês podem observar, são áreas de microangiopatia, não seriam eventos agudos, né? É mais a questão da isquemia crônica do paciente, porque a área de interesse que eles tentaram mostrar aqui foi essa pequena área de gliose aqui. Então, a ablação no lado esquerdo do coração, ela pode promover eventos cardioembólicos que concomitantemente vão gerar AVC, AIT ou até eventos assintomáticos. O objetivo do trabalho do grupo, então, diante da inconsistência desses dados, ele desenvolveu o trabalho sobre a hipótese que a terapia anticoagulante com DOAC é capaz de reduzir esses eventos, inclusive os subclínicos, né, no pós-operatório das arritmias ventriculares. Foi proposto, então, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, open label, se sabia quem eram os pacientes que iam utilizar o DOAC e quem ia utilizar a aspirina. E, então, eram o grupo controle aspirina versus o DOAC. Foram selecionados 246 pacientes, todos eles pacientes que seriam submetidos a ablações dentro do ventrículo esquerdo, tanto de taquicardia ventricular quanto extracístole. O grupo intervenção seria composto pelos pacientes que utilizariam DOAC e o grupo controle, aspirina 81 mg uma vez por dia. Essa intervenção e esse controle perduraria por 30 dias. Né? E o objetivo de avaliação, os endpoints avaliados, era a incidência de AVC vigiado por ressonância. A análise multivariada final foi realizada na base Intention to Treat.
sabendo que podia haver crossover devido a algum evento isquêmico durante o transcorrer do trabalho. Então, os critérios de inclusão: homens e mulheres não podiam estar amamentando, não podiam, logicamente, estar grávidas, com mais de 18 anos, que necessitavam de uma ablação de TV ou extracisto. A exclusão: paciente que tivesse tido um AVC ou AIT nos últimos 3 meses, os pacientes que tivessem algum device que não era compatível com ressonância, ou contraindicação, logicamente, a DOAC ou a S. Aqui eu trago o desenho como é que transcorreu o trabalho. Então, inicialmente foram selecionados 260 pacientes, 14 tiveram que ser excluídos devido ao procedimento cancelado, sobraram 246, houve uma randomização 1:1. Depois, 3 horas após o procedimento de ablação, era introduzido o AS ou o anticoagulante. 24 horas após o procedimento de ablação, era realizada uma ressonância de controle. E 30 dias, quando seria suspensa a medicação, era realizada uma nova ressonância. Ponto que importante para a gente considerar é que 11 pacientes do grupo aspirina teve que fazer crossover devido ao evento tromboembólico. Então, aqui mais um desenho do nosso trabalho. O que a gente tem, então? Pacientes com arritmias ventriculares esquerdas que iam utilizar anticoagulantes orais ou aspirina por 30 dias. Esses pacientes, em 60% dos casos, fizeram uma ablação por via transeptal da arritmia ventricular esquerda, 40% por acesso retroaórtico. Do grupo dos novos anticoagulantes, predominantemente houve pacientes com utilização de apixabana, não houve nenhum paciente que utilizou edoxabana nesse trial. A média de idade era 60 anos, a fração de ejeção média era 33%, 74,8% fizeram ablação de TV e 25,2% fizeram ablação de extracisto. Os resultados, então, como era esperado pelo grupo já, houve um melhor desfecho nos pacientes que utilizaram o anticoagulante. Quanto a acidentes transitórios, se identificou 4,9% de AIT no grupo que utilizou DOAC versus 17,9% no grupo que utilizou aspirina. Quanto ao AVC, não houve nenhum paciente com AVC no grupo DOAC. E aqueles 11 pacientes que realizaram o crossover foram os pacientes com aspirina que apresentaram AVC, 6,5% da amostra. Quanto a evento cerebral silencioso, também foi significativamente estatística a diferença, tanto em 24 horas quanto em 30 dias, para os pacientes que utilizaram aspirina, com valores maiores do que os pacientes que utilizaram DOAC, né? Então, a gente tem uma taxa mais significativa de AVC, de evento cerebral isquêmico e de AIT para os pacientes que utilizam aspirina e não houveram complicações quanto a sangramento, complicações no pós-operatório, até mesmo hematoma da região femoral para os pacientes que utilizaram anticoagulante. Ou seja, preveniu mais AVC e sangrou, mesma coisa, não houve diferença. Baseados em todos esses dados avaliados, se criou uma análise multivariada para tentar identificar os principais fatores, né, que agiriam como risco para eventos tromboembólicos no pós-ablação de arritmia à esquerda. Então, o AS para AVC e AIT implicou em 12,6 vezes mais risco de evento em relação comparado ao novo anticoagulante, né? Uma fração de ejeção normal foi um fator protetor. O acesso ao órtico retrógrado implicou em mais eventos tromboembólicos também, tanto AIT quanto AVC, 2,6 vezes mais. E procedimentos muito demorados, como também esperado, é mais difícil ter um paciente anticoagulado que pare por mais tempo, mais aplicações, vão causar mais lesões. A gente vai só aumentar mais o risco de eventos. Isso tudo aumentou o risco para AVC e também para eventos assintomáticos, né? Então, o principal fator é utilizar S versus DOAC, depois o acesso retrógrado, e a gente pode citar ainda, então, a fração de ejeção baixa e ablações muito demoradas. As conclusões do trabalho, então, que o DOAC utilizado após ablações do ventrículo esquerdo, elas reduz significativamente os eventos cerebrovasculares comparados ao AS, assim como os eventos assintomáticos, que são detectados pela ressonância magnética. O tempo prolongado do RF, abordagem retrógrada, a fração de ejeção reduzida, aumentam significativamente as chances de AVC e AIT.
e não havendo diferença estatística entre os grupos para eventos hemorrágicos. Trago no final a figura principal do trabalho, a gente destacar os principais pontos, então, as preocupações quanto às avaliações à esquerda e os possíveis eventos assintomáticos que, ao longo prazo, por se tratar de pacientes, muitas vezes têm algum componente já isquêmico de aterosclerose, vão manifestar novos eventos de taquicardia ventricular em sua evolução, podem desenvolver até algum grau de demência vascular, que é aquela demência em degraus, que o paciente vai apresentando vários eventos trombembólicos, vai deteriorando, não se consegue explicar muito bem a causa. A explicação de como é que foi a divisão dos grupos, né? Os resultados que foram significativamente melhores nos pacientes que usaram o TOC, os fatores de risco preditores de mal prognóstico e as conclusões finais. Tá? Muito obrigado a todos.